O que é o que é? Começa com Fla e termina com Flu. Exatamente, a tabela do Brasileirão 2024. E hoje tem, hein? Hoje dia 23 de junho, um domingão, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, mando de campo do Tricolor, diretamente do estádio Maracanã, do Rio de Janeiro, às 16 horas, pela 11ª rodada do Brasileirão. Um duelo entre os últimos campeões cariocas, um duelo entre os últimos campeões da Libertadores da América e um duelo de contraste entre o líder Flamengo com 21 pontos e o Fluminense, que é o lanterna, com apenas 6. E tudo que você precisa saber sobre este jogo de logo mais, você vai ver aqui neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanaz Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, venho pedir mais uma vez aquela sua moral, que se inscreva no canal, quem não é inscrito, que deixe aí seu comentário, que curta, compartilhe o conteúdo, adicione as notificações para que você seja sempre avisado dos novos vídeos que são postados. Enfim, tudo que você puder fazer aí para contribuir com a continuidade do nosso trabalho. E o Flamengo hoje entra em campo vivendo uma boa fase e com uma missão de assegurar a liderança do Campeonato Brasileiro. Se vencer, seguirá líder isolado, tal qual entrou nesta rodada com 21 pontos e com uma vitória ficaria com 24. Flamengo que, apesar de todos os desfalques, apesar de toda a dificuldade, todo o desmanche que teve em sua equipe, né, entre desfalcados e convocados, conseguiu aí assegurar já 7 pontos nos últimos 9 disputados, sendo dois confrontos diretos pela liderança do Brasileirão. Na ocasião, o Atlético Paranaense fora de casa, com um gol no fim de cabeça, e depois agora no Maracanã, nessa última quinta, contra o Bahia, dentro de casa, com um gol no final de cabeça. O Flamengo tem reclamado, e tem reclamado com razão, a respeito do tempo de descanso entre essa partida e entre a partida do Bahia e a partida de hoje, domingo, né? Que nem sempre tem sido respeitado o horário previsto aí para preservar a saúde dos atletas. Tite inclusive falou sobre isso, né? Apontou aí que o Flamengo ficaria 66 horas de intervalo apenas entre uma partida e outra. Criticou especificamente Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, responsável aí por fazer este calendário maluco brasileiro, né? E aproveitou a sua coletiva para falar um pouco disso. Independentemente dessa crítica de Tite aí à CBF, o Flamengo tem que jogar hoje, volta a campo e segue com os desfalques importantes no que seria a sua equipe titular, né? Além dos 5 convocados para as seleções, Pulgar até fez sua estreia com a equipe chilena. O Flamengo também tem uma grande baixa, que é a Cebolinha, que para mim tem sido um dos pontos assim destaques dessa temporada de evolução do Flamengo. Ele consegue fazer ali um away ali pelo lado esquerdo e consegue quebrar algumas linhas de marcações que o Flamengo enfrenta pela frente. Infelizmente sentiu um problema no seu quadril pelo lado direito e deve ficar de 3 a 4 semanas fora de jogo. Infelizmente, no momento o Flamengo mais precisa, devido à Copa América, né? Justamente o período que o Flamengo estará desfalcado. Além dele, Igor Jesus segue com uma entorse no tornozelo, se não me engano, esquerdo, e segue fora da equipe rubro-negra. Por outro lado, Fabrício Bruno, que esteve suspenso na última partida, volta e deve ser titular, né, formando aí a dupla de zaga com Léo Pereira ou com Davi Luiz. O Tite deve decidir aí se vai manter Davi Luiz, que vem numa boa fase, foi responsável pelo gol da vitória rubro-negra na última partida. Vamos dar aqui o destaque hoje a Pedro e Gerson, 2 ex-fluminenses. Será que vamos ter lei do ex nessa partida? Vamos ver, né? Pedro, porque obviamente é o nosso artilheiro matador, deve estar muito agoniado, já tem 3 partidas que ele não fez gol, mas mesmo assim tem sido fundamental na jogada do Flamengo e tem participado dos gols com assistência. Pedro já tem 7 participações nesse Brasileirão em gols, sendo 4 assistências e 3 gols, né? E também Gerson, que vem numa fase boa, vem crescendo, também é responsável por uma mudança aí nesses últimos jogos da disposição do Flamengo em campo. Gerson inclusive fez um dos gols da vitória do Flamengo e cobrou a falta, né, que saiu o gol do Davi Luiz e acabou dando a vitória para o Flamengo. O Flamengo que vem aí, só para fechar, com 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e aquele empate contra o Atlético Paranaense, que convenhamos, teve muita polêmica por parte aí do juizão, né? Nos últimos 5 jogos, que é o corte que nós fazemos aqui, 4 vitórias e um empate. Antes disso, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Wesley na lateral direita e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O miolo de zaga aí pode ficar formado por Davi Luiz, Léo Pereira
ou Fabrício Bruno e Léo Pereira. Tite talvez tenha aí uma dúvida na cabeça. Também uma dúvida à frente das zagas. O Ortiz, que vem fazendo boas partidas como primeiro volante, pode ser mantido ou dará lugar ao Alan, que também entrou muito bem na partida contra o Bahia. Um pouco mais à frente, Lohan, fazendo aí quase que um papel de armador, de criador nesse meio de campo, né? Juntamente com o Gerson, fazendo aí o meu papel de meia e segundo volante também, né? Na ponta direita, Luiz Araújo deve ser mantido, Bruno Henrique assume aí o lugar de Cebolinha e na frente, claro, Pedro Queixada, que se Deus quiser, vai fazer aí a lei do ex nesse jogo de hoje. No outro extremo da tabela, nós temos aí o Fluminense, que vive uma crise, né, sem vencer há 4 jogos, né? A última vitória foi inclusive pela Libertadores. O Fluminense só ganhou uma até agora no Brasileirão e com isso amarga a lanterna do campeonato com apenas 6 pontos e já ligou o sinal vermelho, né? Uma pressão muito grande em cima do Fernando Diniz. Parte da torcida tricolor já entoa aí o cântico "Fora Diniz". Fernando Diniz, inclusive, que não estará comandando a equipe na beira de campo, pois está suspenso, né? Falando de suspensão, o Fluminense conta com o retorno de Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, que não jogaram a última partida quando foi derrotado pelo Cruzeiro. Um outro que não vive um bom momento é o artilheiro Cano. Cano está há 8 jogos sem balançar as redes, mais de 50 dias, e nessa temporada 2024 ele só marcou até agora 5 gols, tanto que o artilheiro da equipe é justamente John Arias. Outro problema da equipe das Laranjeiras é justamente André, talvez o principal jogador hoje no Fluminense, que estará fora, ele que está em fase de transição, voltando aí de lesão. Diniz ainda tenta contar com o retorno de Marcelo, Samuel Xavier e Manuel, que talvez podem vir a campo, talvez não possam ser relacionados para a partida de hoje e se juntaria a outros desfalques da equipe tricolor. Nesse cenário, a equipe de Diniz tenta juntar todos os seus cacos aí, todas as suas partes, né, as suas peças, para montar a equipe que deve ir a campo hoje, para enfrentar hoje o seu rival, que está no melhor momento, tentando se valer de que clássico as coisas se igualam, que todas as vezes que as duas equipes se enfrentam, existe ali uma motivação, as coisas se equiparam um pouco, e que pode ser uma boa oportunidade para eles, eu espero que não, de tentar sair deste momento de crise, vencer um adversário como o Flamengo num clássico neste momento. Dito isso, a provável escalação do Fluminense para essa partida é Fábio no gol, Guga na lateral, Antônio Carlos, Felipe Melo e Marcelo, se tiver condições de jogo, na outra lateral. Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso, Douglas Costa, John Kennedy e Cano na frente, o técnico Fernando Diniz, mas não estará à beira do gramado. Falando um pouco desse raio-x entre Flamengo e Fluminense, de acordo com o portal gol.com.br, são 381 jogos entre a equipe do Flamengo e o Fluminense oficiais, com 139 vitórias rubro-negras, 123 empates e 119 tentos da equipe tricolor. O Flamengo marcou 539 gols e sofreu da equipe do Fluminense 490 gols. No retrospecto recente, o Flamengo tem levado a melhor, são 7 partidas que o Fluminense não vence, sendo 3 vitórias rubro-negras e 4 empates. A última vitória tricolor foi justamente pela final do Campeonato Carioca, que deu o título ao Fluminense e derrubou o técnico Vitor Pereira, 4-1 na ocasião. O Flamengo no ano passado tirou o Fluminense da Copa do Brasil e neste ano eliminou a equipe tricolor na semifinal do Carioca e acabou ficando com o título. Bom, galera, quem vai corromper ou comandar o espetáculo de hoje será o senhor Rafael Rodrigo Klein, né? Ele que inclusive já teve polêmica no jogo contra o Santos, que foi realizado aqui em Brasília, né? Foi muito criticado pela expulsão do Gerson, do Bruno Henrique, de como ele estava sendo rigoroso para um lado e para o outro não. O Flamengo na ocasião acabou perdendo aquela partida por 2-1. Inclusive a primeira reportagem que apareceu quando eu botei o nome buscando saber quem era a arbitragem para a partida foi: árbitro que revoltou o Flamengo em 2023 vai apitar o clássico. Ou seja, mais uma vez, escolhido a dedo. Parabéns, CBF, fazendo seu trabalho direitinho no sentido de prejudicar intencionalmente algumas equipes, né? Não foi divulgado, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo, as demais pessoas que comporão os árbitros. Se eu tiver mais informação, eu colocarei aqui nos comentários. E para você que vai querer assistir esse clássico, esse jogão aí, Fla-Flu,
de hoje, dia 23 de junho, às 16 horas, pela 11ª rodada do Brasileirão. Você terá a opção de ver pela Globo na TV aberta, para todos os estados, menos São Paulo, ou pelos canais Premier, Pay-Per-View, para aqueles que são assinantes. E meu palpite para esse jogo, galera, é claro que o Flamengo é o favorito, por tudo que já foi dito, pelo momento que as duas equipes estão vivendo, apesar de ser um clássico sempre de muita intensidade, de muita motivação, mas o futebol é momento e no momento o Flamengo é o favorito por tudo que está fazendo até aqui. Então eu vou apostar aí num 3-0, torcer para que eu acerte, e o Mengão aí fazendo a manutenção da liderança isolada do Brasileirão e alcançando 24 pontos. Será que eu vou acertar? Vamos ver, deixa aqui sua opinião, seu palpite para esse jogo nos comentários. Então, galera, sobre informações do vídeo de hoje, tudo sobre Flamengo, Fluminense e Flamengo. Agradeço a você que ficou até aqui no final deste vídeo. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, acione as notificações, curta, compartilhe, comente, etc. para ajudar aí a continuidade do nosso trabalho. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!